A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que hoje quero partilhar a palavra de Deus com vocês, que se encontra no livro de Gênesis 22, do 1 ao 12. Depois disso, Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele. Deus disse: Toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá, mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu próprio filho, teu filho único. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, como esta palavra vem a nos ensinar, né? Como nós temos que aprender com essa palavra, com essa história de Abraão. Só para vocês entenderem, Isaque era o filho da promessa. Sara, esposa de Abraão, era muito velha, era a sua velhice. Deus prometeu que ela teria um filho de Abraão, e esse filho é Isaque. Agora veja vocês, Deus deu o filho a eles e depois pediu, provando Abraão, ver a fé de Abraão, a obediência. E veja vocês que Abraão foi obediente. Ele não questionou. Imagine se fosse um de nós, eu ou você. Não, nós ia falar: não, que isso, o Senhor me prometeu o filho e agora quer tirar o meu filho? Não, tem aí ovelhas, tem tantos outros animais aí. Não, meu filho não, a gente ia questionar. Mas aí entra, meus irmãos, como que nós temos que aprender nesta palavra. Como que nós temos que ser obediente, como que nós temos que ser homens tementes a Deus, homens e mulheres tementes a Deus, ter fé no nosso Senhor Jesus. Porque Abraão foi obediente, ele pegou seu filho, preparou a lenha, chamou os servos e partiu. 3 dias de caminhada. Imagine esse caminho quando eles iam percorrendo, o que não passava na cabeça deste homem. Mas eu imagino o que passava no coração dele. Eu imagino porque como ele era um homem temente a Deus, como ele tinha fé e como ele foi obediente, no fundo no coração dele eu tenho certeza que ele sabia que Deus ia providenciar algo maravilhoso para ele naquele dia. Que Deus não ia deixar acontecer algo ruim, porque Deus é maravilhoso e ele acreditava neste amor de Deus, nesta providência de Deus. Mas ele foi. Quando ele avistou o lugar que Deus tinha indicado, ele disse aos seus servos, né? Ficai aqui, eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar. Que palavra, né? Meus irmãos, o que falta para nós hoje, para mim, para você, para todos nós, é isso, meus irmãos. Nós temos que adorar a Deus, nós temos que adorar o nosso Senhor Jesus.
nós temos que louvar mais, nós temos que dobrar mais os nossos joelhos, nós temos que ler mais a palavra de Deus, nós temos que meditar a palavra, nós temos que vivenciar, não só ler a palavra, nós temos que vivenciar o que tem a palavra, nós temos que ser obediente aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Nós temos que ser homens e mulheres de fé, meus irmãos. Nós temos que adorar mais ao nosso Senhor Jesus, adorar. Abraão foi um exemplo, e deixa aqui para nós aqui um exemplo de homem de fé, temente a Deus, obediente. Porque nas primeiras dificuldades que nós temos, o que nós fazemos? Nós já não queremos mais ir na igreja, nós já abandonamos o grupo de oração, já abandonamos as pastorais, que a gente fazemos parte. Em vez de a gente levantar cedo e para mim, se a gente vai para os botecos, a gente fica, nas primeiras dificuldades, a gente já fica beiçudinho, já fica brabão, aí a gente já cai nas drogas, no álcool, prostituição. É o que o mundo nos oferece, né? E isso vai tomando conta da nossa vida. Vai preenchendo, né, entre aspas, essa tristeza que nós ficamos no nosso coração. E aí a gente vai se afastando de Deus. E é onde a gente vai se afastando. Veja vocês, Deus pediu o único filho dele. E ele, temente a Deus, com fé, não, né? Deus sabe o que faz. Essa é a confiança que nós temos que ter como cristãos. Imagine vocês aqui, e quando o filho dele disse: pai, nós temos aqui, né, a lenha, o fogo e a ovelha, né? Cadê a ovelha? E Abraão responde para ele: Deus, Ele mesmo providenciará. Ele providenciará. Deus, meus irmãos, providenciará tudo na minha vida e na sua vida, desde que nós louvemos a Ele, desde que nós possamos adorar Ele como único Deus de nossa vida, desde que nós temos fé, desde que nós sejamos perseverantes, desde que nós não deixamos de acreditar nele, na misericórdia dEle. Ele fará tudo para nós, meus irmãos. Ele fará tudo, como fez. Porque Abraão foi até as últimas consequências. Ele pegou o seu filho, colocou em cima lá das lenhas, tudo, amarrou, pegou a faca. Quando ele ergueu a faca, meus irmãos, para imolar o seu filho, o anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão, não faça nada para este menino, agora eu sei que você é temente a Deus. Meus irmãos, você pode estar passando por dificuldades, você pode estar, achando que não tem mais jeito, que tudo acabou para você. Mas eu falo para você, meus irmãos, sempre há uma saída. E essa saída você vai encontrar em Jesus, em Deus. Em Deus. Nós temos que ser perseverantes na fé, nós temos que acreditar até o último momento, Meus irmãos, enquanto nós estamos aqui nesta vida, enquanto nós estamos com os nossos olhos abertos, enquanto nós estamos respirando, nós temos a chance de ser salvo, de ter um encontro com o nosso Senhor, de se redimir dos nossos erros. Nós temos a chance de pedir perdão, de ter um encontro, de ter um relacionamento com o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, meus irmãos. Porque Ele é o caminho, Ele é o único caminho. Nós temos outro exemplo também, o Jó. Também uma história de Jó, maravilhosa também. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o diabo falou: aquele lá tem fé em você, porque ele tem de tudo, ele é temente a você, porque ele tem de tudo, tem riqueza, tem filho, tem tudo. E Jesus falou: vai, tira tudo dele, menos a vida.
E Jó foi provado de um jeito, meus irmãos, de um jeito. Ele perdeu tudo, as riquezas, os filhos, tudo, tudo. A palavra de Deus diz que Jó pegou uma lepra terrível, ele se coçava com caco de telha, os amigos dele, a esposa dele, falava para ele, amaldiçoa esse teu Deus. E ele falava para a esposa dele, para os amigos dele, Deus deu, Deus tira, louvado seja o nosso Deus. Então, meus irmãos, é nas nossas dificuldades que nós somos provados. É nas nossas dificuldades que nós temos que louvar a Deus, que nós temos que agradecer a Deus. Porque é nas nossas dificuldades que nós percebemos o quanto Deus é maravilhoso. Porque olha, eu já vi muita gente falar que eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus. Meus irmãos, mas essas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus, nos últimos suspiros dela, elas clamam a Deus, a sua misericórdia. Porque fala da boca para fora, mas quando a sua vida está se acabando, recorre a Ele, porque sabe que Ele é o único. Ele é o único que pode nos salvar, que pode nos transformar. E esta palavra me ajudou muito esses dias. Eu perdi meu pai há poucos dias. E já faz dias que eu venho lendo essa palavra, rezando com ela, meditando. Meu pai 77 anos. E eu falo para vocês, meus irmãos, nós somos 6 irmãos. E eu fiquei ali firme, não vou dizer para vocês que eu não chorei, fiquei triste, fiquei. Só que na mesma hora que eu chorava, que eu me desesperava, Deus já me levantava. Porque Deus me faz eu entender e eu ter um entendimento que a morte não é o fim, mas sim o início. E Deus chama os bons. E eu tenho certeza que meu paizinho está junto de Deus, porque ele se redimiu dos seus pecados. Ele pediu perdão a quem ele tinha que pedir. Ele ficou 13 dias entubado, depois mais 4 ou 5 dias, não me lembro, na emergência, no quarto, na enfermaria. Depois ele ficou 5 dias em casa, com nós, os filhos, cuidando dele. Eu dava banho nele com minhas irmãs, a gente trocava ele. E ali eu sei que Deus foi trabalhando na vida dele. E ele morreu em paz, não sofreu, morreu junto de nós. E isso confortou muito o nosso coração, porque nós temos a certeza de que ele está no céu, porque ele pediu perdão. Ele renunciou, aquilo que fazia mal a ele, aquilo que não agradava ao nosso Senhor Jesus. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Nós temos que aproveitar. E ele teve tempo de pedir perdão. Mas e nós? Nós não podemos dar essa chance ao inimigo. Por isso que nós temos que ser fiel, obediente, estar atentos ao sinal que Deus nos dá. Deus fala conosco a todo tempo, de várias maneiras. Nós temos que abrir os nossos olhos para as maravilhas que Deus faz para nós. Nós temos que estar com os ouvidos atentos para ouvir o que o nosso Senhor Jesus quer que nós fazemos. Porque nós só sabemos pedir. Nós temos que aprender a escutar mais a Deus. Porque Ele sempre está nos pedindo algo. E eu tenho a certeza, meus irmãos, e eu falo isso com toda certeza para você. Ele sempre vai pedir algo maravilhoso para mim e para você. Amém? Meus irmãos, Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Que nós possamos ter a fé deste homem. Que nós possamos ser obedientes como ele foi. Que nós possamos adorar ao nosso Senhor Jesus, como ele adorava, como ele estava indo para adorar, mesmo levando o seu filho. Que nós possamos
acreditar mais em Deus, porque Ele providenciará tudo para mim e para você. Só depende de nós. Amém? Que nosso Senhor Jesus abençoe você, todos da sua família. Que nós possamos ser verdadeiros cristãos cheios do Espírito Santo. Amém?